Olá, queridos e queridas, vestibulandos e vestibulandas, aqui quem fala é o professor Felipe, sou professor de História e estamos aqui nesse belíssimo projeto do Enem para Todos, estabelecido pelo ESAG, para constituir aula relativa a temas vinculados aos nossos vestibulares. Na aula de hoje falaremos sobre Segunda Guerra Mundial, falaremos sobre criação da ONU e falaremos sobre tensões na região da Palestina. Lembrem-se que esse material todo constituído do projeto se dará a partir de mais ou menos 100 aulas ao todo estabelecidas até janeiro de 2021, ou seja, um material bastante completo, com bastante temas para ser estabelecidos, e que vocês podem acompanhar estabelecendo acesso no nosso canal do YouTube, TV ESAG, e no Instagram, no ESAG Medicina. É importante lembrar que essa forma de organização tem como intuito abarcar a maior parte dos conteúdos vinculados ao Enem e aos grandes vestibulares, bem como lembrar que o nosso material se encontra na descrição do vídeo, para que você possa acompanhar também dentro de uma lógica formal. Tem também para nós bastante honra, né, receber o seu like, né, a sua curtida, bem como o sininho que fará com que, portanto, você possa receber notificações em relação aos nossos vídeos e lembrar que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você precise ter, terá um monitor acompanhando você nessa jornada conosco, portanto, estabelecendo no chat, né, na conversa, auxílio a qualquer tipo de dúvida que possa aparecer nessa aula. Tudo bem? Sim, é isso. Bom, começando a falar daquilo que interessa, o tema da aula de hoje é, inicialmente, o que chamamos de Segunda Guerra Mundial. Talvez um dos movimentos mais icônicos da história, de muito conhecimento em relação a curiosos, aficionados a contextos bélicos, né? A Segunda Guerra Mundial é um tema que gera muita curiosidade em relação a pessoas que às vezes nem gostam tanto assim de história, né? E por isso é algo cujo imaginário coletivo é muito forte, que tem informações pipocando para todos os lados, né? E esse evento que vai tomar curso entre os anos de 1939 a 1945 tem que ser pensado não somente como uma natureza icônica que é, né? Ou seja, como a importância que teve dentro do século XX, mas também como ele se relaciona com outros eventos, né? A Segunda Guerra Mundial ela não pode ser entendida como um evento isolado, como uma coisa específica dentro do século XX. Ela está vinculada a relações anteriores. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Segunda Guerra Mundial tem antecedentes. E é nesses antecedentes que nós vamos conseguir executar as questões que vão falar sobre as justificativas da guerra. Por que ela aconteceu, como aconteceu, quem participou, está vinculado àquilo que se desenvolvia ao longo da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX. Por exemplo, é importante lembrar que está vivendo principalmente o continente europeu, no final do século XIX e começo do século XX, um processo de expansão. E essa expansão tem caráter imperialista. O que isso significa? Lembre-se que em processo de desenvolvimento industrial, primeira e segunda revolução industrial, respectivamente, século XVIII e século XIX, existe um acirramento por parte dos principais países europeus na competição sobre condições estratégicas. Um país que quer se industrializar e quer crescer suas relações econômicas vai se desenvolver na busca por mercados consumidores vastos, extensos e monopolistas, ou seja, tentando ocupar territórios que tenham como exclusividade o consumo dos produtos desses países industriais, bem como o estabelecimento de lógicas que necessariamente vão organizar a busca por matéria-prima, jazidas minerais, lembrando que a fábrica tem como combustível primário o carvão mineral e outras formas de desenvolvimento energético, como petróleo, são muito estratégicos para um país que quer se desenvolver e busca por grande quantidade de população em forma de mão de obra barata.
Essas 4 realizações levam os países a um processo de expansão. Já houve, inclusive, ação beligerante entre eles no que chamamos de Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Mas como diz Eric Hobsbawm, autor inglês, dentro de um livro chamado Era dos Extremos, corroborado pelo premier britânico a partir de 1941, Winston Churchill, as 2 guerras estão conectadas. Na prática, são uma guerra contínua. Uma tem a ver com a outra, seja porque os países beligerantes são mais ou menos os mesmos e a política de expansão territorialista continua. Por outro lado, absolutamente alimentados por um sentimento nacionalista exacerbado, cada vez mais forte, e cuja existência nos países europeus acelera, dentro de um paradigma sentimental, a uma disputa contínua em busca de revanches. Você deve se lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, como país desafiante num processo de expansão imperialista e na busca, seja por mercado na Europa, mas por territórios na África e na Ásia, o que chamamos de neocolonialismo, foi derrotada pelo Reino Unido e pela França, países que, portanto, mantiveram controle sobre esses territórios. Dessa forma, derrotada pela França, inclusive humilhada a Alemanha pelo Tratado de Versalhes de 1919, que estabeleceu medidas extremamente duras, repressivas à Alemanha, o sentimento nacionalista alemão ganha força num sentido revanchista. Não é à toa que na Alemanha, o país derrotado na Primeira Guerra Mundial, e na Itália, país de participação pequena, que não teve todo o protagonismo que se esperava de um país que se unifica a 1870 na esperança de fazer a Península Itálica novamente dominar o continente europeu, como uma vez dominou o Império Romano. Nessa relação, não é à toa que dentro dessa dupla condição, expansão territorialista com motivos econômicos e um sentimento nacionalista forte, que nós vemos exatamente nesses países o centro da ascensão de ideologias que consideramos totalitaristas, ou aquilo que chamamos de nazifascismo. Benito Mussolini na Itália, desde 1922, já é Il Duce, o condutor, e Adolf Hitler, em 1933, na Alemanha, tornando-se Führer, 2 líderes de regimes totalitários que vão abolir os partidos políticos e que vão usar uma ideologia de intenso nacionalismo para estabelecer a eleição de inimigos internos e externos na busca pelo desenvolvimento dos seus países. Nessa lógica, junto com os países beligerantes europeus, é importante também pensar no Japão, país no extremo oriente, que tem como intuito também o desenvolvimento industrial nesse período. Desde o final do século XIX, passou pela revolução da era Meiji e abriu-se para o capital externo, iniciando o processo de desenvolvimento industrial. Um país cuja formação em arquipélago estabelece uma quantidade bastante razoável de pessoas, o que constitui um mercado interno interessante, mas que sempre teve dificuldades em relação a reservas naturais. Seja a partir do controle de jazidas minerais que lhe ajudem a estabelecer desenvolvimento de indústria de base, ou mesmo o estabelecimento de recursos energéticos, levando também o Japão a iniciar um processo de expansão pelas regiões do Pacífico. É aí, portanto, que as matrizes que vêm desde o século XIX e que geraram a Primeira Guerra Mundial, de alguma maneira também são sustentáculos da Segunda e também fazem parte, do ponto de vista ideológico, de um processo crescente em países tidos como derrotados ou pouco protagonistas na Primeira, como aqueles que tendem a ascender nesse momento. Exatamente por isso, dentro desse contexto, também é importante pensar na evolução do ponto de vista ideológico por parte de matrizes de pensamento que, principalmente realizados dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, constituem alternativas ao pensamento capitalista. Em meio a esse sentimento de revanchismo nacionalista, desenvolvimento imperialista e crescimento material, nós temos também, vindo do leste europeu e de territórios asiáticos,
o desenvolvimento de um país que dava como intuito, como possibilidade, a ideia real de ascensão por parte de lógicas socialistas ou comunistas que substituíssem as práticas capitalistas. Dessa natureza, todo esse contexto tem que estar na ponta da nossa língua para entender por que essa guerra aconteceu. Em última instância, ela pode ter começado dentro de um modelo europeu, de novo numa discussão dentro de rivalidades locais, mas ela novamente vai se tornar mundial, como se tornou a primeira, exatamente porque pelas disputas ideológicas e ao mesmo tempo pelas tensões econômicas, de expansão de mercados pelo globo, vai acabar envolvendo populações e territórios espalhados por todo o mundo. É aí que dentro desses antecedentes, eu diria que para entender a Segunda Guerra Mundial, temos que buscar exclusivamente os conflitos anteriores. E dessa lógica, como determinado contexto de organização se desenvolvia especificamente e que já levava dentro do continente europeu, por parte dos países beligerantes, a ascensão de práticas de expansão territorial, levando a conflitos. Bom, eu diria que o primeiro grande processo de expansão ele está vinculado à Itália. A Itália, país que teve participação pequena na Primeira Guerra Mundial e que com o fascismo restaura essa ideologia ultranacionalista de expansão. A Itália, inclusive, havia sido um país que na Conferência de Berlim de 1884-85, quando os principais países europeus dividiram territórios na África, havia ficado com poucas colônias e havia perdido uma guerra colonial. É um país europeu que não conseguiu ocupar a Abissínia, região estabelecida atualmente na Etiópia, região próxima do Chifre da África, e cuja lógica de organização conseguiu, a partir de guerrilhas locais, utilizando principalmente áreas de altitude, de ar mais rarefeito, conseguir enfrentar e vencer a ocupação italiana. Dessa maneira, saindo da Primeira Guerra Mundial, um dos orgulhos feridos da nação italiana era exatamente em relação a esses africanos. Não é à toa que dentro da ideologia fascista existe um antagonismo muito forte de uma cultura dita branca que se coloca de maneira superior, absorvendo ideologias racistas, como o darwinismo social ou determinismo geográfico, para constituir elemento de ganho e posse sobre as regiões. Dessa maneira, constituía a eles que era inadmissível que a raça branca, em que os italianos são parte, tenha sido vencida pelos inferiores negros. É dessa relação que, tentando ajustar essa relação histórica, Benito Mussolini, como líder fascista italiano, terá como forma de ufanismo nacional exatamente o processo contrário. Se antes do fascismo a Itália foi derrotada pela Abissínia, Benito Mussolini invade a Abissínia. E ao invadir, portanto, esse território na África, 1935, constitui uma das primeiras formas de ascensão que mostra, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-depressão econômica vinda da crise de 29, que afetou boa parte dos países ocidentais, que a Itália, no meio da década de 30, se mostra preparada a retomar o seu desenvolvimento imperialista. E dessa maneira, mostra-se de alguma maneira, de alguma forma, disposta a tentar corrigir os erros do passado e se colocar como grande potência europeia. Por um lado, aumentando, portanto, os seus territórios na África e tentando, a partir daqui, estabelecer controle sobre as neocolônias africanas constituídas pelos países europeus, como também fará no ano de 1939, repetindo aqui a Itália, a invasão sobre a Albânia. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, o conflito estabelecido entre os países beligerantes se dava tanto em relação a mercados na África e na Ásia, quanto o caminho dentro da Europa em direção a eles, fazendo com que o leste europeu seja uma região estratégica para a expansão dos seus interesses.
Dessa maneira, perceba como a Itália, como o primeiro país beligerante, já mostra em duas invasões, 35 e 39, o seu desejo de voltar a se expandir. Por outro lado, se a Itália estabelece essa relação, como eu disse, a Alemanha talvez seja o país mais ressentido. A ascensão do nazismo em 33, ela mostra exatamente isso. Um país que tem intenso ressentimento, por exemplo, a cultura da economia liberal, muito constituída por países como os Estados Unidos, que dentro da Alemanha eram vistos como formas de submissão do povo alemão. Empresas estrangeiras, bancos estrangeiros que capturavam os recursos locais. É nessa lógica financeira que o alemão vai estabelecer pelo nazismo tanta rejeição a esses elementos externos, norte-americanos e seu capital liberal, franceses e o Tratado de Versalhes, que gerou crise na Alemanha, obrigando o país a pagar indenização altíssima de 33 milhões de dólares, bem como o estabelecimento da diminuição das suas indústrias. Mas também de forma interna. A doutrina nazista elege internamente na Alemanha grupos sociais, morais e étnicos que são considerados esses que roubam, que tomam os bens estabelecidos pela cultura alemã. É aí que veremos ciganos, é aí que veremos comunistas, é aí que veremos judeus, povos que, ideologias que, ou modos de comportamento que ofendem assim ao nazismo como uma constituição antinacional. Dessa natureza, Hitler, como líder da Alemanha, constitui a ideia de que existe uma raça superior ariana, ou seja, mais até que o fascismo, constituindo uma lógica de superioridade não só dos brancos, mas entre os brancos, essa tal de raça ariana, e que constituía o que ele chamava de territórios de essência. Territórios que pertenciam à Alemanha, que deveriam ser parte do seu domínio por ter etnia germânica, mas que, dadas as perdas alemãs, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, haviam sido retirados do seio da pátria. Lembre-se que o Tratado de Versalhes destitui a Alemanha como império, a transforma em república e faz com que ela perca territórios. Na extrema parte oriental, parte da Prússia, região oriental da Alemanha, foi cedida para a criação novamente do Estado da Polônia. Perderá territórios como os Sudetos, que serão cedidos ao norte da Tchecoslováquia. A Áustria, que mesmo antes, na unificação alemã, não havia feito parte dessa união, mas lembre-se, Hitler é austríaco e estabelece a ideia, portanto, que o germanismo deve se unir como um todo, ou mesmo as regiões de Alsácia e Lorena, retiradas da Alemanha por meio do Tratado de Versalhes, dando posse à França. Dessa maneira, o expansionismo alemão é algo quase determinado pelo âmbito ideológico. Junto com o econômico, o desejo de se expandir, crescer, dominar jazidas e aumentar a capacidade de mercado, na Alemanha o componente ideológico empurra o hitlerismo em direção à ascensão territorial. Nessa lógica, já estabeleceu, no caso a Alemanha, desde 1938, a invasão à Áustria, o que nós chamamos de Anschluss. E cuja relação, portanto, estabelecida pela política hitlerista, tinha como intuito corrigir a perda de territórios e a falta de unidade germânica em relação ao seu país natal. A condição interessante aqui é que se desenvolve por essa relação não só uma invasão bélica em si e um conflito entre países, mas também uma política de expurgo e perseguição que inicia-se fortemente na Alemanha a partir daqui. Afinal de contas, como eu disse, é característica do nazismo a eleição de inimigos internos. Homossexuais, relações vinculadas a condições morais, como eu disse, comunistas, como eu disse, ciganos e como eu disse, judeus. Os judeus talvez sejam um aspecto à parte dentro da cultura hitlerista ou da cultura nazista. Desde 1925, quando Hitler escreve o Mein Kampf, ou Minha Luta, que sintetiza as ideias nazistas, quando Hitler estava na prisão, preso por uma tentativa de golpe na Alemanha em 1923, o que chamamos de Putsch de Munique, já existe a comparação dos judeus, por exemplo, à condição de ratos.
Aqueles que, portanto, em forma de migalhas, vão retirando aquilo que é o bem do verdadeiro ser, o povo germânico puro. Exatamente por isso, quando em 33 ele é chanceler, quando ele se estabelece como Führer, já começa a constituir legislação que entre 34 e 35 vão virar as leis de Nuremberg, que já constituíam, por exemplo, leis de pureza, entendendo que a cidadania na Alemanha não era simplesmente uma relação de natividade, ou seja, não basta nascer na Alemanha, mas era uma relação sanguínea, constituindo que seres que tivessem até no máximo 1/16 de sangue impuro poderiam ser considerados alemães. Se você tivesse mais do que isso, portanto, se na sua ascendência, na árvore genealógica, você tivesse mais de 1/16 de herança étnica de qualquer outro povo, você já não é considerado alemão. Essa condição restringe cada vez mais a cidadania e constitui claramente, do ponto de vista legislativo, uma política de perseguição a opositores. Eu estou retirando de pessoas que nasceram na Alemanha a condição de cidadão. Se você é judeu e você nasceu na Alemanha, pelas leis de Nuremberg, pela lei de pureza, você passa a não ser mais considerado cidadão e, portanto, passa a estar à mercê de práticas de perseguição do Estado. Já na Alemanha, esse processo acontecia. Quando eles atacam a Áustria e tomam essa região, a lógica se complexiza. O Estado nazista tem como intuito estabelecer catálogo das principais famílias judias que viviam dentro da Áustria para estabelecer, no primeiro momento, aquilo que nós vamos chamar de expurgo coletivo. A ideia é que essas famílias fossem organizadas, catalogadas e obrigadas a migrar para fora da Áustria, tendo que se espalhar por países vizinhos. A ideia aqui é que há uma certa benevolência por parte do Estado. Nós não queremos persegui-los, portanto, estamos dando uma chance para que vocês saiam do seu país. Mesmo que sejam austríacos de nascimento, se tiverem a condição judia, serão expulsos. E dentro dessa lógica, portanto, construindo, liderados principalmente pelo oficial Eichmann, um processo contínuo de expulsão e de apropriação de posses. Muitas das famílias, na tentativa de fugir rapidamente em relação à ascensão do nazismo na Áustria, deixarão seus bens, deixarão seus ganhos, que serão expropriados pelo Estado nazista. Mais do que isso, esse processo de expansão tem como intuito continuar. A intenção de Hitler é que ele também anexe outros territórios perdidos, a tal da Alsácia-Lorena, a Polônia e a região dos Sudetos. Enquanto isso acontece, o Japão também está iniciando sua política expansionista. E desde 1937, o Japão já se, de alguma forma, coloca como pretendente dentro do continente asiático. O Japão invade a China. Constituindo aquilo que chamamos de guerra sino-japonesa. A China, que tem território continental, diferente do arquipélago japonês, tem dentro das suas regiões jazidas minerais e energéticas de muito maior abundância. Mas a China vivia até então uma guerra interna. Comunistas liderados por Mao Tse-tung e nacionalistas do partido Kuomintang de Chiang Kai-shek estabeleciam disputa interna no país, facilitando a invasão do país estrangeiro. A intenção é que o Japão ocupe regiões extremamente ricas em minerais, como a Manchúria, e a partir dali inicie-se com a China como ponto central, controle e expansão sobre outras regiões da Ásia. O Japão está de olho, por exemplo, nas regiões do Sudeste Asiático, a antiga Indochina francesa, região onde hoje está Laos, está Camboja, está o Vietnã. Posse, portanto, metropolitana da França. Já na Birmania inglesa, que estabelecia regiões onde hoje temos Malásia, onde teremos Singapura e parte da Indonésia, também era alvo japonês. A ideia é que da China eles conseguissem aumentar as suas posses dentro do continente. Dessa natureza, tanto Itália, quanto a Alemanha, quanto o Japão na década de 30 mostram a partir da sua aliança belicista a ideia de desenvolvimento sobre esses territórios. Não é à toa que dentro dessa condição,
quando eu penso nesses conflitos anteriores e nos processos invasivos, eu lembro que já desde o ano de 1936, esses países percebam que eles têm características em comum. Repara, a princípio estão fazendo isso de forma isolada. A Itália aumentando suas tentativas na África e no leste europeu, a Alemanha ocupando territórios do centro europeu sob a sua teoria dos territórios de essência, e o Japão iniciando um processo de expansão beligerante nas regiões do Pacífico e do interior do continente asiático. Não é à toa que desde 1936 eles formaram um pacto, aquele que chamamos de Pacto Tripartite, e, portanto, constituindo a ideia de que a intenção é uma partilha tripla de mundo, onde os três estão, cada um atuando sobre um lugar, partilhando o mundo entre eles, ou eixo Roma, Berlim, Tóquio. E já instituindo, portanto, que existia por parte deles a construção de um pacto de aliança militar que tinha como intuito aumentar as suas posses tripartite perante o mundo. Concomitantemente a isso, apoiando que outros territórios que tenham ideologia totalitarista parecida com os três possam desenvolver coisas parecidas. Entre 1936 e 39, a Guerra Civil Espanhola fará com que a ascensão do generalíssimo Franco, de ideologia totalitarista e apoiado por Itália e Alemanha, a Alemanha, inclusive, usou a Guerra Civil Espanhola para testar parte dos seus armamentos e tecnologia de aviação, bombardeando núcleos de oposição ao totalitarismo, que chamamos de Frente Popular na Espanha, e de defesa do republicanismo, em episódio, por exemplo, imortalizado pela tela de Picasso, Guernica. Guernica é o nome da cidade que foi bombardeada pelas tropas e pela aviação alemã. Dessa forma, existe, portanto, por parte da Alemanha, uma política estratégica no continente europeu. A Espanha se tornando totalitarista. Portugal, que desde 1927, sob seu Estado Novo, representado por Salazar, também constitui um estado de afinidade ideológica. A ideia é que o Ocidente europeu seja um território mais fácil na conquista de aliados para uma futura expansão um pouco mais tensa. Afinal de contas, conforme esse pacto se desenvolve e conforme essas expansões estão acontecendo, é óbvio pensar que os países beligerantes, ao contrário, os opositores, estão preocupados com todo esse avanço. Ao longo da década de 20 e começo da década de 30, houve até certa cooperação, por exemplo, entre Reino Unido e Alemanha em desenvolvimento, inclusive de natureza industrial. Ora, num primeiro momento, a ascensão do nazismo na Alemanha era uma forma de conter a ascensão do comunismo, que ganhava força dentro do leste europeu e que poderia cruzar em direção à região alemã. Por outro lado, conforme começa a política expansionista alemã, países como o Reino Unido e França começam a se preocupar em relação aos constantes avanços territoriais. Desde 1937 já existe uma tentativa de política de apaziguamento, onde por parte desses países negociações começam a se consolidar para tentar diminuir o afã alemão no interior do continente europeu. Se em 1936, portanto, forma-se um eixo por parte de países amedrontados por essa relação, Reino Unido e França, a busca por uma política de apaziguamento. No ano de 1938, a Conferência de Nuremberg tem como intuito estabelecer reunião entre Hitler, Chamberlain, primeiro-ministro do Reino Unido, e um general francês chamado Charles de Gaulle.
A ideia é que os três se reunissem e constituíssem uma forma democrática, ou pelo menos diplomática, de organização do processo para que as lógicas de expansão não continuem. Sabiam Reino Unido e França que necessariamente a Alemanha é o centro desse processo de expansão. Por mais que esteja cada um fazendo a sua parte, uma vez que se configura um pacto tripartite, a Alemanha torna-se um centro de um processo que dá motivação aos demais. E a intenção aqui é tentar controlar sem que uma guerra tenha que acontecer. Vocês devem se lembrar que a perspectiva de uma nova guerra é bastante dura para ingleses e principalmente franceses. Na Primeira Guerra Mundial, a participação francesa é direta. A maior parte dos embates se deram em solo francês. E a perda humana foi tal que o pacifismo se tornou uma doutrina forte nesses países a partir da década de 20. Existiu uma pressão social muito grande para que não se colocasse em outras guerras e para que os países tentassem ao máximo estabelecer vias diplomáticas. Desde 1919, Tratado de Versalhes, foi criada inclusive uma instituição extranacional, supranacional, para tentar mediar conflito entre os países, chamado Liga das Nações. Dessa maneira, a intervenção por parte de países que se sentem amedrontados por essa expansão, no primeiro momento busca o apaziguamento, não somente pelo medo de um conflito com potências em expansão, mas principalmente pelo medo da repercussão interna de um novo conflito dentro dos seus países. A solução se dará pela seguinte natureza: a Alemanha se compromete a não mais se expandir e cessar o seu processo de crescimento, caso tenha a permissão de invadir os Sudetos. Como eu citei, região do norte da antiga... Sudeste não. Sudetos. Região da antiga Tchecoslováquia. O acordo é: Hitler invade os Sudetos e para por aqui. Dessa maneira, a concessão estabelecida por parte de Reino Unido e França que essa seja a última expansão, que a Alemanha possa chegar até esse território, mas estabelece uma espécie de ameaça. Caso você continue a se expandir e caso você ocupe algum outro território, nós teremos não outra opção a não ser declarar guerra à Alemanha. É nesse contexto específico que as relações começam a evoluir. Entre o ano de 1948 e 49, de fato, nós temos pouca expansão dentro do continente europeu. É a Itália invadindo a Albânia, em 1939, e são os conflitos se desenvolvendo na Ásia, na região entre China e Japão. Aqui, o que está sendo estabelecido é o costurar de um acordo, cuja natureza beligerante coloca países que até então não estão nesse panorama, pelo menos não no âmbito político, mas aparecem do ponto de vista estratégico. A Alemanha tinha medo de estabelecer um processo direto de guerra contra o Reino Unido, porque sabe o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. E tem a impressão de que repetir os erros da primeira seria um problema em relação à segunda. Você deve se lembrar que nessa ideia de continuidade, na Primeira Guerra Mundial, existia por parte da Alemanha uma divisão territorial. A ideia é que ao confrontar Reino Unido, França e Rússia ao mesmo tempo, a Alemanha tinha que se dividir. Por um lado, ela ataca a França e Reino Unido, e por outro, ela tem que se cuidar em relação à Rússia. Por mais que lá na Primeira Guerra Mundial a Rússia não fosse uma potência, a Rússia é um país complicado de se conquistar, afinal de contas, ele é muito extenso. Ele tem variações climáticas, principalmente no inverno, que dificultam bastante o processo de conquista, que diga Napoleão Bonaparte. E por isso, a Alemanha sabe que se envolver num conflito novamente com o Reino Unido e França seria um problema se ela de novo tivesse que se dividir, ainda mais quando agora não estamos mais falando da Rússia, estamos falando da União Soviética. Um território que cresceu nas décadas de 20 e 30 sob o regime de Joseph Stalin, planos quinquenais de desenvolvimento siderúrgico, e que é um país agressivamente muito mais forte do ponto de vista militar do que era na Primeira Guerra Mundial. Exatamente por isso, para que a Segunda Guerra comece, uma relação muito doida vai acontecer.
Em meio a essas tensões, a formação de pactos de países expansionistas e a tentativa de Reino Unido e França em tentar conter esse processo, no ano de 1939, um dos pactos mais estranhos da história vai acontecer. Chamamos de Tratado Molotov-Ribbentrop, ou também chamado de Tratado de Não Agressão entre a Alemanha e União Soviética. A rigor, eu estou falando de processos ideológicos completamente opostos. A ascensão do nazifascismo na Alemanha, como eu disse, encontra diversos inimigos, e um deles eram os marxistas. Enquanto os comunistas estabeleciam a apologia de uma doutrina internacional de união por parte dos operários, o nazismo, ao beber em ideologias nacionalistas, prega exatamente o contrário. A ideia de que a unidade deve se dar por meio de um povo, de um grupo de pessoas que tem uma determinada raça e que constituem um determinado espaço, independente do nível social. E dessa maneira, uma união internacionalista seria algo entreguista. Seria permitir que outro território, outro país, outro povo pudessem influenciar e decidir em solo alemão. Dessa maneira, o Partido Comunista Alemão, que tinha certa força após a Primeira Guerra Mundial, que tentou inclusive tomar o poder em 1919, liderado por Rosa de Luxemburgo, é um dos principais inimigos da doutrina nazista. Dessa maneira é que essa aliança é algo absolutamente inesperado. Por baixo dos panos, de forma sigilosa, Hitler procura o então líder da União Soviética, Joseph Stalin. Já estabeleciam algumas relações próximas, afinal de contas, a Alemanha como país central e a União Soviética como país no leste europeu têm certa proximidade. O acordo se dava da seguinte maneira: ambos nós decidiremos estabelecer contato direto a um reino que foi constituído pós Primeira Guerra Mundial e que tomou o território tanto da Rússia quanto da Alemanha para sua constituição, chamado Polônia. Inclusive, uma partezinha da Alemanha havia ficado separado dos demais por território polonês, o que chamamos de corredor polonês. O que dizia os alemães: façamos um trato. Eu invado de um lado, você invade de um outro. Tomamos a Polônia e passamos a ter fronteira um com o outro. Pacto de não agressão, não nos atacaremos. Estrategicamente, a forma como a Alemanha consegue garantir que não terá que se preocupar em demasia com o lado oriental e pode, portanto, com tranquilidade, desobedecer à política de apaziguamento estabelecido por Reino e França. É dessa maneira que, desse combinado, se a Segunda Guerra Mundial tem antecedentes e conflitos anteriores, terminando com um tratado de não agressão, deixa eu apagar isso aqui, é que nós constituímos que o início da Segunda Guerra se dá no dia 1º de setembro de 1939. Feitos os conflitos anteriores, já em expansão, e conseguindo o tratado com a União Soviética, que lhe tira qualquer tipo de limite no leste europeu e lhe permite focar nas regiões ocidentais, a Alemanha desobedece à política de apaziguamento. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. A União Soviética fará a invasão da sua parte 2 dias depois, no dia 3,
e declara-se neutra. A priori, a União Soviética sofria com processos de expansão. O Japão, que em 1937 ocupava a China, usou a região da Manchúria para atacar regiões do extremo nordeste do território russo, fronteira com a região da China. Portanto, a União Soviética, a princípio, poderia ter problemas. Quando ela assina o Tratado de Não Agressão, o Japão, por estar envolvido em pacto militar com a Alemanha, cessa ataques naquele momento à União Soviética. Portanto, numa cajadada só, a União Soviética consegue impedir conflitos diretos com o Japão nesse momento, ganha metade da Polônia por conseguir atacá-lo com a Alemanha e pode se declarar neutra. Stalin não tinha intenção nesse momento de se colocar no meio desse conflito e a partir daí, portanto, diminuir os efeitos do crescimento interno que a União Soviética vinha desenvolvendo. Exatamente por isso, quando a guerra começa, ela começa por parte do Reino Unido, sem outra alternativa junto com a França, declarando guerra com a Alemanha. Por isso que dentro da organização original, eu diria que a rivalidade se dá entre dois grupos. Por um lado, aquele que em verdinho foi colocado, o eixo estabelecido entre Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha e Japão. Por outro lado, nós teremos aqueles que chamamos de aliados, que nesse momento constituem-se basicamente de Reino Unido e França. Tudo bem? Sim, vou até colocar aqui para vocês. Reino Unido e França. Sendo que, portanto, nesse primeiro momento, a construção política pré-Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, constituiu por parte da Alemanha uma preparação específica, seja esses processos de expansão anteriores, seja a organização geopolítica de acordo com a União Soviética, permitiu que a Alemanha pudesse entrar nessa guerra preparada para conseguir estabelecer sucesso, diferentemente da primeira, quando foi derrotada. Exatamente a partir daqui, algumas relações são importantes. Primeiro, primeira coisa, a conquista da Polônia dá início a uma segunda forma de perseguição estabelecida pelos nazistas. Se já existia perseguição que permitiu ou que fez com que os judeus fossem obrigados a emigrar de maneira compulsória para fora da Áustria, com a invasão da Polônia, na Polônia se constitui aquilo que chamamos de guetos de Varsóvia. Uma segunda forma estabelecida pelos nazistas de perseguição à comunidade judaica. O que se instituiu? Normalmente, na construção de uma determinada cidade ou núcleo urbano, existe por parte das cidades a organização das comunidades imigrantes ou de uma determinada origem dentro de bairros. Por isso a cidade de Varsóvia, principal cidade polonesa, ocupada pelos nazistas desde o dia 1º de setembro, é uma cidade que tem bairros notoriamente, conhecidamente, judeus. O que fazem os alemães? Eles fecham esses bairros com alambrados, colocam essa população judaica ali e vai estabelecer controles sobre ela, como toque de recolher, impedindo que essas pessoas possam livremente circular pela cidade e criando identificações, normalmente com o uso da estrela de Davi, colocados ou na mão ou na testa dessas pessoas. A partir daí, portanto, se na Áustria a estratégia foi expurgo, foi colocar para fora do país, na Polônia a estratégia começa a se dar a partir da utilização dessas pessoas em trabalhos forçados. Nesses bairros fechados, normalmente a população era colocada para trabalhar de maneira compulsória na produção interna de abastecimento ao regime nazista, principalmente na confecção de alimentos e na confecção têxtil. Dessa maneira, está criando-se uma nova forma de exclusão, que, em vez de simplesmente expulsar, tem como intuito o uso do trabalho forçado dessas populações ditas como rivais para estabelecer abastecimento usufruto para o Estado nazista. A partir daqui, eu falo sobre a guerra a partir de fases.
E eu diria que a primeira fase da guerra vai entre 1939 a 1941. Posso chamar de guerra rápida, posso chamar de guerra localizada, mas chamarei de Blitzkrieg. Existem alguns autores que, inclusive, consideram que a guerra ainda não começou. Porque, na prática, de fato, os países do eixo lutam muito separados. Nesse período, a Itália tem uma expansão muito peculiar. Estabelecendo tentativas de ocupação na África. E a Itália invade a Líbia e o Egito como forma de consolidar controle sobre o norte africano e tenta estabelecer controle sobre o leste europeu. A Itália vai tentar ocupar a Grécia, estabelecendo, portanto, da região da Albânia a tentativa de controle sobre a Península Balcânica e tentando aumentar, assim, no norte da África e no leste europeu, as posses do eixo. No Japão, a lógica concentra-se na Ásia. Além dos ataques à China, da China, como não vai mais em direção à União Soviética, o Japão passa a concentrar os seus ataques na região do Sudeste Asiático. E é aí, portanto, que a guerra começa a se estabelecer do Japão de maneira mais direta com países como o Reino Unido e a França. Afinal de contas, como eu disse no começo da aula, boa parte do Sudeste Asiático são colônias francesas e britânicas. Dessa natureza, existe uma tentativa de ataque que da China tenta estabelecer controle sobre boa parte da atual região leste do continente asiático. O Japão, portanto, tem uma ação um pouquinho mais individual e, no máximo, vai estabelecer algum tipo de monitoramento a ilhas do Pacífico. Já pressupondo que ali existiria algumas regiões, principalmente com armazenamento energético, que lhe interessaria. A Alemanha, de forma também separada, portanto de forma própria, estabelece relações no Ocidente Europeu. Fez toda a sua estratégia para conseguir tranquilamente poder ligar com o Centro Europeu a partir do momento que conseguiu o apaziguamento com a União Soviética. Primeira coisa que eles fazem, já no ano de 1939, é invadir a região dos nórdicos. O que chamamos de Escandinávia. A ideia aqui é aumentar cada vez mais o controle sobre as regiões do Ocidente Europeu, começando pelas áreas ao norte, tidas como estrategicamente difíceis por parte dos alemães, pelas temperaturas gélidas e pelo espaciamento das comunidades urbanas. A campanha aqui é absolutamente bem sucedida. No finalzinho de 39, começo de 40, já tem controle sobre a Noruega, por exemplo. Esse ato tem intensas conturbações dentro do Reino Unido. O Reino Unido tinha certeza que ali, muito mais próximo do seu território, ele conseguiria conter as forças hitleristas. Não consegue. A Alemanha entra com muita facilidade nisso que nós chamamos de guerra relâmpago. Blitzkrieg é a estática, é a forma de desenvolvimento da guerra alemã que tem como intuito o avanço rápido, um controle contínuo por parte de tropas que avançam por parte dos seus tanques Panzer e da sua aviação, a Luftwaffe, para que ela não perca muito tempo no mesmo território. Lembra, o problema da Primeira Guerra Mundial é que a guerra estagnou. A Guerra de Trincheiras fez a Alemanha lutar contra a França e Reino Unido em batalhas que duravam anos, que levaram um desgaste financeiro, humanitário gigantesco. A ideia é que consiga se estabelecer de forma rápida. A Alemanha atropela a região da Escandinávia e rapidamente vai para os Países Baixos. Ao famoso caso de Amsterdã, por exemplo, de Anne Frank,
uma sobrevivente por algum tempo e que conseguirá relatar a partir do seu diário como foi o período de ocupação nazista em que as famílias judaicas eram protegidas por amigos, normalmente escondidos dentro de fundos falsos no chão ou de sótãos falsos no teto. Dessa lógica constituindo que rapidamente a Alemanha consegue tomar o norte do ocidente europeu com a Escandinávia e com os Países Baixos. A questão, no entanto, é que nenhum desses é o rival de fato. A Alemanha não tem intuito de ficar guerreando contra esses países. Ao mesmo tempo, já estabelece uma marinha que tem como intuito intimidar o Reino Unido, colocada no Mar do Norte, iniciando os primeiros confrontos marítimos. Mas a intenção alemã não está originalmente em nenhum desses territórios. Está a França, coisa que vai acontecer em 1940. A França é um dos inimigos declarados do nazismo, que fez o povo alemão sofrer pelo Tratado de Versalhes e pelas péssimas condições econômicas que foi colocado ao país. A intenção de invadir a França estava desde o princípio. Quando fez o Tratado Molotov-Ribbentrop, Hitler sabia que a primeira intenção era a França, até porque as regiões de Alsácia e Lorena, que ele considera de território de essência alemão, estavam sob posses francesas. Aqui um dos episódios mais conhecidos da Segunda Guerra Mundial. A França tenta organizar resistência naquilo que chamamos de linha Maginot. Loteia a fronteira entre França e Alemanha utilizando armamento do máximo da sua defesa para tentar neutralizar a Alemanha. A tática, assim como na Primeira Guerra Mundial, é tentar diminuir o volume da ofensiva alemã e assim, portanto, ir desgastando o país beligerante. Entendiam que outras formas de invasão seriam difíceis. A norte, por exemplo, além da Alemanha não fazer fronteira com a França, tem a Bélgica no meio do caminho, existe área florestal que eles achavam que os alemães teriam dificuldade de passar. Ora, o que fizeram os alemães? Foram pela Bélgica, passaram pela floresta, os tanques Panzer arrancavam as árvores, a sua infantaria passava por dentro da flora estabelecida pela região. E rapidamente, portanto, os alemães conseguem entrar em solo francês por onde os franceses não esperavam. Existe uma certa relação que está no começo aqui dessa aula. Existe uma resistência interna do povo aqui. A França, inclusive, com uma fama extremamente cruel de um país que se rende rapidamente, mas a gente deve se lembrar, eu falei, a Primeira Guerra Mundial, ela se tratou basicamente em solo francês. A França é um país, é uma população que não se recuperou plenamente da Primeira Guerra Mundial e que, exausta do primeiro conflito, vai oferecer pouca resistência no segundo. Ainda no ano de 1840, Hitler ocupa Paris. Será pouca de fato a resistência francesa nesse período. A maior parte dos resistentes, como Charles de Gaulle, vai fugir em direção a Londres, onde, com a distância do Canal da Mancha, tem como intuito evitar as tropas alemãs e, ao mesmo tempo, estabelecerá a única forma de liberdade nas regiões sul. O norte da França será todo ocupado pelos nazistas. Só no sul se estabelecerá uma república autônoma, o que chamamos de República de Vichy, que na prática era uma imensa fachada. Era uma república autônoma, sediada nessa cidade, Vichy, no sul da França, mas que na prática quem controlava eram os nazistas. Significando, portanto, que em menos de um ano, a Alemanha fez o que não conseguiu nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Neutralizou a França, ocupou a Paris e tomou a cidade. Mesmo as forças inglesas, que estavam estacionadas em território e que tentavam neutralizar os nazistas, foram mal sucedidos. Os constantes avanços nazistas fizeram que, inclusive, tropas inglesas estacionadas no norte da França fugissem, evacuassem, correndo para a Inglaterra no que chamamos de evasão de Dunkirk ou Dunkerque. Dessa maneira, rapidamente em 1940, Hitler controla a parte ocidental da Europa. É, ainda por cima, capaz de, com isso, com o controle da França, aumentar ainda mais o seu poderio e suas práticas de avanço. Com o controle de Paris, ainda no ano de 1940, a Alemanha bombardeia Londres.
A aviação real inglesa tem extremos méritos por impedir que a invasão aconteça. A aviação alemã não vai conseguir aterrissar, não vai conseguir desembarcar soldados dentro da ilha da Grã-Bretanha, mas vai a aviação conseguir bombardear a cidade, neutralizando quase que completamente as ações inglesas. Por terra, Dunkirk já mostrou que os nazistas estão sob controle. Por ar, embora a aviação inglesa consiga resistir à ocupação alemã, a Alemanha consegue neutralizar a Inglaterra para fora do continente, garantindo assim, portanto, o controle sobre ele. O avanço do eixo é tão forte nesse período que, inclusive, nesse mesmo ano, a Alemanha se permite ajudar a Itália. E juntos estabelecerão tropas no norte da África o que chamamos de African Corps, para a concretização de processos neocoloniais. Afinal de contas, tal como a Itália, também a Alemanha, na partilha de colônias africanas, foi muito mal sucedida. A Alemanha teve no máximo 4 colônias, o que indica, portanto, que concretizado o controle sobre a parte ocidental, existe por parte da Alemanha também a intenção de aumentar o seu controle sobre territórios na África. Parece que de 1939 a 1941 essa guerra tem dono. E esse dono é o eixo. A mudança se dá na segunda fase. A fase que vai de 1941, a 1945. É aqui que há consenso entre os autores. Aliás, ele fez a parte errada. Se há uma guerra de fato mundial que vai se estabelecer de forma unida, em que os países do eixo não avançam separadamente, mas que passam a se unir, começa com o norte da África e as African Corps e se expande necessariamente em 41. Se essa é a fase da Blitzkrieg, essa é a fase da Guerra Mundial. Existem duas relações importantes que acabam tornando essa Guerra Mundial em 1941. As duas envolvem países que até então eram periféricos no conflito. O primeiro, o que chamamos de Operação Barbarossa. Uma operação secreta conduzida por parte do Estado nazista, que vai fazer com que, no dia 22 de junho de 1941, a Alemanha invada a União Soviética. Gente, estava nessa parte da lousa, né? Não tinha um tratado de não agressão? O Hitler estava ganhando tempo. Quando ele estabelece o Tratado de Não Agressão, ele não deixou de considerar o comunista marxista como um inimigo, a União Soviética como um problema e que deve ser lidado e controlado. O que ele fez ali foi ganhar tempo para conseguir neutralizar o fronte ocidental, para conseguir aumentar suas forças no norte da África. Uma vez que isso está consolidado, a Operação Secreta Barbarossa constitui a condição contrária. Se temos o Ocidente controlado, vamos para o Oriente. Inicia um propósito de ataque à União Soviética de 3 frentes. Por um lado, tem como intuito invadir regiões ao sul da União Soviética. Seu alvo, a região do Cáucaso, onde lhe dá acesso a regiões de bacia petrolífera e gás natural. Como eu disse, é uma guerra que tem bases industriais, imperialistas, e, portanto, ter recursos é importantíssimo. Se a Alemanha consegue avanços triunfantes, não somente porque tem um exército grandioso, mas principalmente porque tem uma aviação e tem tanques pesados, tanto avião quanto tanque é movido a derivados de petróleo. E, portanto, eu preciso ter acesso a esse tipo de recurso que não é extremamente abundante no continente europeu. Portanto, atacar a União Soviética é também uma necessidade material.
Por outro lado, as duas outras frontes têm como intuito atacar a Ucrânia e ocupar a região. Hitler sabe que na Ucrânia, parte da União Soviética, existe um ressentimento gigantesco por parte das populações locais em relação ao domínio russo. Sabia que teria apoio, como tem até hoje. Um dos países com o maior grupo neonazista no mundo é exatamente a Ucrânia. Por que que são nazistas? Porque odeiam os russos. Consideram que a União Soviética foi uma forma de ocupação russa da Ucrânia. E, portanto, ali, Hitler entende que teria um importante aliado para o resto da invasão. A terceira frente, Moscou. E assim, portanto, atacam a capital, ganham aliados na Ucrânia e vão em direção aos poços de petróleo no Cáucaso. Operação Barbarossa. Dessa maneira, se os aliados até então eram somente Reino Unido e França, o ataque alemão à União Soviética aumenta esse grupo. Em 1941, colocar em laranjinha, a União Soviética entra para os aliados. E, portanto, se eu tinha até então Reino Unido e França como países beligerantes centrais, e que eram países que tinham dificuldade para a continuidade das suas relações da guerra, pela exaustão, pelo cansaço da primeira, agora sim entra um protagonista. Entra um país forte, extremamente populoso, com um grande exército e que tem capacidade de confrontar a Alemanha. Ao mesmo tempo, na expansão japonesa, enquanto se invadia regiões de França e Inglaterra, beleza. Enquanto só monitorava ilhas do Pacífico, beleza. O problema, no entanto, é que o Japão, expandindo ainda mais o cerco em relação ao Pacífico, ataca um porto de posse norte-americana, Pearl Harbor. Na região do Havaí, Pacífico. Lindoso, não me leve a mal, os Estados Unidos estavam nessa guerra de forma indireta. Embora os Estados Unidos, que tinha com a sua lei de neutralidade assistido à concepção de forma distante, não estamos nessa guerra porque não nos interessa, é obviamente um perigo estabelecido à expansão alemã. Num primeiro momento, Hitler nem é tanto uma ameaça. Na década de 30, inclusive, Hitler chega a ser até bem quisto nos Estados Unidos por ser o líder que levou a Alemanha ao desenvolvimento e contra o comunismo. A questão, no entanto, é que conforme a guerra avança e a Alemanha vai se mostrando um inimigo cada vez mais perigoso, os Estados Unidos se preocupa. Fez empréstimos, tinha parceria econômica com o Reino Unido para tentar auxiliá-los contra a Alemanha. Portanto, os Estados Unidos já está nessa guerra. Parte dessa luta marítima, por exemplo, na região do Canal da Mancha, entre alemão e inglês, se dava com o capital norte-americano. Na prática, quem representava os ingleses ali eram os americanos, só que oficialmente eles ainda se colocavam como neutros. Quando se bombardeia Pearl Harbor, os Estados Unidos não podem mais se manter como neutro. E, portanto, os Estados Unidos também vão entrar para os aliados. É dessa dupla entrada que a guerra começa a virar. Que o jogo começa a se inverter. E dessa inversão, por incrível que pareça, por mais que, a princípio, num primeiro momento, a guerra parecia estar muito na mão do eixo, a guerra começa a derivar-se para os aliados. Afinal de contas, os Estados Unidos e a União Soviética são dois dos países ou territórios que mais se expandiram no entre-guerras. Os Estados Unidos se beneficiou imensamente da primeira, estabelecendo empréstimos para Reino Unido e França, que farão com que ele se torne o maior credor mundial na década de 20, e mesmo a crise de 29 não vai derrubar completamente o poder e a importância da economia norte-americana no mundo. Pelo contrário, vou dizer a vocês que inclusive essa guerra, a segunda, foi muito usada pelos Estados Unidos para se recuperar financeiramente. O investimento em indústria bélica, ter as suas indústrias com mercado de vazão para a produção de armas, para a venda de embarcações e aviação, faz com que a sua economia se recupere de forma muito forte, e a União Soviética, no seu isolamento stalinista, é uma das principais potências bélicas desse período. É aqui que a guerra começa a virar.
Aquilo que a gente chama de turning point se dá a partir desse momento da segunda fase. E o que a gente começa a ver a partir dali é um avanço dos aliados. Embora as tropas nazistas sejam muito fortes, a divisão em 3 frentes talvez tenha sido um problema. Inclusive, Hitler foi advertido por alguns dos seus generais que talvez dividir forças fosse um erro. Mesmo assim, a divisão em 3 frentes acaba criando problemas. Embora tenha sucesso na ocupação da Ucrânia, não consegue tomar Moscou. Chega muito próximo, mas a resistência estabelecida pelo Exército Vermelho Comunista consegue impedir a sua chegada. Com os gastos estabelecidos por essa guerra, torna-se fundamental que ele chegasse até os poços de petróleo na região do Cáucaso. E a batalha central que estabelece essa relação, a possibilidade de chegada, é aquela que chamamos de Batalha de Stalingrado. Entre os anos de 1942 e 43. Stalingrado, atual Voivodina, fica na região do Cáucaso. Qual foi a estratégia do Exército Vermelho? Enquanto os nazistas vêm, como com Napoleão, a estratégia foi evacuação geral. Queima de safras para que não haja comida disponível, abandono imediato das cidades. Quando eles chegam, por exemplo, a Stalingrado, cidade-chave para alcançar o Cáucaso, a cidade está deserta, posiciona-se artilheiros de elite no topo dos prédios que vão defender a cidade com mantimentos para passar o maior tempo possível e resistir, portanto, à ação estabelecida pelos nazistas. A ideia é tentar isolar os nazistas nessa região e fazer com que campanha que tenha começado no verão, afinal de contas, já sabia-se que invadir a Rússia no inverno era um problema, se alongue. E dessa natureza, conforme a guerra dure, a batalha de Stalingrado passe pelo verão, chegue ao outono e termine no inverno. A estratégia é que sem comida disponível, as tropas nazistas, portanto, sejam forçadas a recuar com a presença de temperaturas baixas. Essa estratégia foi sensacional e muito importante para a União Soviética. Ao mesmo tempo, o recrutar de cossacos, população vinculada às regiões orientais, já que a União Soviética não tinha grandes preocupações até então, faz com que uma avalanche de tropas soviéticas se estabeleça no que a gente chama de segunda força. Ou seja, a artilharia de elite tem como intuito manter a cidade e fazer com que a guerra alongue-se, em parte para que o inverno chegue, em parte para que populações do interior russo consigam ser convocadas e colocadas em fronte de batalha. Sobre essa estratégia, a vitória mais triunfante da Segunda Guerra Mundial, do lado russo. A União Soviética vai conseguir impedir o avanço nazista, ou do nazismo. O legal dessa época é que a gente já tem imagens, né? E a gente tem fotos, por exemplo, da chegada dessa segunda onda e dos acampamentos nazistas tendo que bater em retirada, enquanto os snipers colocados no topo dos prédios, alguns deles que ficaram meses ali, estabelecem as bandeiras soviéticas como forma de vitória. A ideia aqui é que, usando, portanto, o clima e, de novo, a grande quantidade de pessoas espalhadas pelo território, a União Soviética conseguiu criar ondas de ataque que os nazistas não tinham. Os nazistas se dividiram. Quando percebem que só 1/3 das suas forças em direção ao Cáucaso foi pouco, eles perderam acesso a uma área importante do ponto de vista energético e não conseguem se recuperar. A partir daí, essa onda de ocupação soviética vai impondo derrotas sobre a Alemanha. Não só expulsa a Alemanha da Rússia, expulsa de todos os territórios soviéticos, inclusive da Ucrânia, e começa um processo de retomada do leste europeu. Constituindo, portanto, que as tropas nazistas pagaram por ter se dividido e enfrentado a União Soviética, portanto, em menor número, e perdendo a batalha estratégica de Stalingrado.
mesmo com o realocar de novas tropas das outras duas frentes em direção a Stalingrado, não conseguem mais conter um processo em avalanche de vitórias soviéticas que vão gradativamente expulsando os nazistas. Os nazistas já estão exauridos. São aqueles que fizeram a maior parte da guerra nesse momento. Os seus tanques e suas aviações têm cada vez menos combustível e, portanto, perdendo aquilo que era o mais forte das suas tropas, começam a ser vulneráveis à ação por parte do Exército Vermelho. Nos Estados Unidos, nós teremos tanto avanços no Pacífico, tendo ajuda de países locais como a Austrália e Papua Nova Guiné, impedindo que o Japão consiga estabelecer controle de partes estratégicas como Port Moresby, capital da Papua Nova Guiné, que significava abertura para toda a região da Oceania, e vai gradativamente empurrando o Japão de volta para o seu centro em arquipélago. Ao mesmo tempo, também atua no norte da África. Inclusive, com o apoio do Reino Unido, combatendo as African Corps e tomando uma ilha da Itália, a Sicília, em 1943. A tomada da Sicília, inclusive, é fundamental. Afinal de contas, é a primeira vez que um país dos aliados consegue atacar um território que pertencia a um país central do eixo. Embora eles tivessem apoio de países periféricos, como Espanha, Portugal, tiveram também apoio de territórios como a Eslováquia ou mesmo a Hungria, nunca havia até então na guerra um território do eixo, dos países centrais, sido atacados por um país aliado. A Sicília é o primeiro. Essa relação pega tão mal na Itália, inclusive, que Benito Mussolini é destituído pelo então monarca Vítor Emanuel III, acusando de fragilidade e de ser incapaz de controlar os próprios territórios. Enquanto fica pensando no leste europeu e norte da África, os Estados Unidos conseguem tomar a ilha da Sicília. Benito Mussolini não desiste do processo. Ele se recua em direção à área norte da Itália e tenta formar uma república separada fascista, enquanto a Itália, formalmente em 1943, declara neutralidade. Portanto, o avanço norte-americano tira um dos países da guerra. Ao mesmo tempo, conforme o avanço começa a se desenvolver, nós começamos a ver as primeiras conferências estabelecidas por países aliados para lidar com a vitória sobre a guerra. A ideia é que com esses dois avanços, União Soviética e Estados Unidos começam a costurar a vitória dos aliados frente ao eixo. Já desde 1943, nós temos duas conferências importantes. A Conferência do Cairo, onde Franklin Delano Roosevelt, presidente norte-americano, Winston Churchill, premier britânico, e Chiang Kai-shek, líder dos nacionalistas chineses, começam a costurar a expulsão do Japão do território chinês. Por outro lado, também temos a Conferência de Teherã, onde Franklin Delano Roosevelt e Churchill, Estados Unidos e Reino Unido, se encontram com Stalin para não só resolver a questão do Japão nas regiões do Pacífico, mas para já começar a confabular as lógicas de tomada por parte da Europa. Não é à toa que por parte dessa conferência decide-se que os Estados Unidos também apoiará a guerra no continente europeu. Há uma pressão para que ele não fique somente na África e no Pacífico, mas entre no cerne da guerra. Exatamente por isso, no dia 6 de junho de 1944, temos o que chamamos de desembarque da Normandia, ou o que chamamos de forma geral, dia D, o dia em que os Estados Unidos entra pela primeira vez na guerra na sua forma europeia. É o dia que os Estados Unidos invadem, ocupam a Normandia.
norte da França. Dessa forma, a lógica de organização estabelecida é que se a União Soviética vem varrendo as tropas nazistas pelo leste, os Estados Unidos entra pelo oeste. E a partir do desembarque no dia D, tem como intuito retomar a França ocupada e iniciar a invasão alemã. Não é à toa que a partir desse momento, novas conferências se darão na organização desse processo. Em janeiro de 1945, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética se reúnem no que chamamos de Conferência de Yalta. Rússia, e cuja intenção é organizar o processo invasivo. Fica estabelecido, a União Soviética vai atacar a Alemanha pelo Oriente, Reino Unido, França e Estados Unidos virão pelo Ocidente. Esses caras vão se encontrar nas fronteiras do país e iniciarão o ataque a partir do mês de março de 1945. Exatamente por isso, o ataque à Alemanha começa a se organizar. Em abril, as tropas aliadas já estão entrando dentro de território alemão. Com o ataque, formalmente a Itália se rende. Até então ela era neutra. Para se render plenamente, o próprio rei Vítor Emanuel III vai caçar Mussolini no norte da Itália, o prende, destitui a República Fascista e inclusive fará de Mussolini um exemplar, matando-o para que ele, portanto, mostre o declínio definitivo do fascismo. O próprio rei que colocou o nosso Vítor Emanuel III, que colocou Mussolini no poder em 22, é quem o destitui e vai fazer com que ele seja morto. A Alemanha será invadida no finalzinho de abril. A 30 de abril de 1945, a cidade de Berlim é atacada. Estabelece-se a morte de Hitler. Alguns vão dizer suicida-se num bunker, porque não queria estar sob as mãos das tropas aliadas. Algumas teorias mais maquiavélicas vão estabelecer que ele conseguiu fugir e se refugiar em algum país da América do Sul. Na prática, oficialmente, ele suicida-se. E a 3 de maio de 1945, rendição alemã. Significa, portanto, que só faltava o Japão. E para conseguir a rendição japonesa, em junho de 1945, os países beligerantes, União Soviética, França, Estados Unidos e Reino Unido, se encontram naquela, já na Alemanha, chamada de Conferência de Potsdam. Franklin Delano Roosevelt, presidente norte-americano, já havia morrido, sendo sucedido por Harry Truman. O presidente Truman apresenta um plano de rendição por parte da potência japonesa, a única que não havia ainda se rendido, e que tinha base num projeto, inclusive com participação de cientistas alemães, como Albert Einstein, chamado Projeto Manhattan, em que secretamente o norte-americano estava desenvolvendo, ao longo da guerra, um novo tipo de armamento, o que chamamos de bombas atômicas. Apresenta-se para Stalin a ideia de conseguir a rendição japonesa por meio de bombardeamento. E ele vai acontecer. Respectivamente, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki. Estabelecem lógicas pelas quais o Japão não vai conseguir continuar essa guerra. A priori, desde o dia 15 de agosto, o Japão declara armistício.
Tem muitos países que comemoram o final da Segunda Guerra Mundial nesse dia, porque é o momento que o Japão declara não mais estar em guerra, embora a declaração de rendição oficial e, portanto, colocando fim à guerra, só se dê no dia 2 de setembro de 1945. Colocando final à Segunda Guerra Mundial, numa lógica cuja vitória dos aliados vai instituir a partir dali sequelas permanentes em relação ao mundo que conhecemos a partir daqui. Primeiro, que teoricamente o que inicia-se a partir desse momento é um contexto que vai de 1945 até 1991, chamado de Guerra Fria. E cuja relação vai se desenvolver numa polaridade ideológica em que os grandes países triunfantes da Segunda Guerra Mundial disputarão o mundo. Estados Unidos capitalista, União Soviética do lado comunista. Essa lógica de disputa vai afetar diretamente, por exemplo, práticas de desenvolvimento armamentício, com o que chamamos de corrida nuclear e o desenvolvimento por parte das grandes potências do globo da capacidade de produção armamentícia que os Estados Unidos mostrou no final da guerra, bem como tentativas de construção por parte de lógicas diplomáticas. Afinal de contas, com tipos de armamentos como esses, não se pode correr o risco de novamente a humanidade se colocar em conflitos que levarão ao genocídio total e completo de toda a condição humana no planeta. Exatamente por isso, pela Conferência de São Francisco, ainda no ano de 1945, faz-se a criação de órgão internacional cujo objetivo é tentar impedir novos conflitos entre os países do globo, o que chamamos de Organização das Nações Unidas, a ONU, que estabelece associações colegiadas como a Unicef, a OEA e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e estabelece a partir daí práticas cujo intuito é tentar criar o desenvolvimento de maneira integrada em todo o planeta. Numa lógica de organização que possui uma estrutura burocrática fixa, o que chamamos de secretariado, que estabelece os afazeres normais da ONU, mas cuja relação geopolítica permite, na participação da Assembleia Geral, a participação de todos os países em votação de práticas que afetam todo o planeta, e aquilo que chamamos de Conselho de Segurança, um grupo específico de 5 países, constituídos por Reino Unido, França, Estados Unidos, União Soviética e China, cuja relação tem como intuito bloquear possíveis novos conflitos entre as grandes potências. Repare que, por um lado, a ONU tem nesse Conselho de Segurança um grupo que tem poder e domínio sobre a maior parte das relações beligerantes do mundo. Por outro lado, constituindo uma lógica que coloca esses como principais, porque são esses que não podem entrar em conflito de jeito nenhum, afinal de contas são os países de maior desenvolvimento bélico no mundo. Por isso a participação tanto de União Soviética como de China, que são considerados países estratégicos para evitar uma terceira guerra mundial. A partir daí, percebam que com a Declaração de 1948 dos Direitos Humanos, a ONU tem ao mesmo tempo a intenção de impedir novos conflitos e, portanto, de assessorar os principais países do mundo, mas também de fomentar o desenvolvimento integrado por parte da humanidade. Por outro lado, é importante pensar que também é resultado da Segunda Guerra Mundial uma perda gigantesca de poderio por parte dos países europeus. Reino Unido, França, não são mais os protagonistas do mundo. Passaram por 2 guerras mundiais, onde, diferentemente de Estados Unidos e União Soviética, que cresceram, caíram não só política como economicamente, cujos gastos foram cada vez maiores e cujo controle colonial, portanto, passa a ser absolutamente impossível. E nós começamos a ver um processo de descolonização da África e da Ásia, numa relação que vai instituir relação direta com um dos processos da Segunda Guerra Mundial. Desde 1941, conforme o processo bélico se acirrou, as lógicas de perseguição interna por parte do nazista em relação a comunidades locais aumentou.
é o que chamamos de solução final. Aquilo que chamamos de campos de concentração, onde, ao invés de fazer guetos, como se fez na região de Varsóvia, em territórios ocupados pelos nazistas, como a própria Polônia, a Áustria, a própria Alemanha, formam-se campos isolados da população comum, onde, teoricamente, com slogans vinculados ao trabalho, à pátria, coloca-se pessoas indesejadas, como a comunidade judaica, para trabalhar para a nação. Na prática, se tornam campos de extermínio, onde, utilizando de desenvolvimento científico, seja pela eugenia e a concepção biológica de construção de um saber onde exista uma raça superior, ou de desenvolvimento químico, como o intenso uso de gases, se estabelece a mortalidade em massa de populações, principalmente da comunidade judaica, embora também marxistas, homossexuais, intelectuais e opositores ao regime. É o que nós chamamos de holocausto, e que vai fazer com que a Segunda Guerra Mundial, tal como a Primeira, seja mais conhecida pela morte de civis do que pela morte de combatentes militares. O Holocausto passa a ser um problema. Afinal de contas, a questão judia ou judaica passa a crescer a partir desse momento. Desde a ascensão do nacionalismo no século XIX, já existe a perspectiva do sionismo. Parte da comunidade judaica comprava terras na região da Palestina para tentar reocupá-la, dado que, desde 70 depois de Cristo, existiu por parte do Império Romano a expulsão da população judaica, o que chamamos de diáspora. Essa tentativa de reocupação faz parte dos elementos nacionalistas. Não tem a nação francesa, não tem a nação inglesa. A construção da nacionalidade judaica impõe, no âmbito religioso, que a região da Palestina, como terra sagrada, deve ser o lugar da nação judaica hebraica. E, portanto, já existe ao longo do século XX um processo crescente de ocupação no território. A questão é que isso vinha gerando tensões com as ocupações árabes da região, principalmente de países vizinhos como Jordânia, Egito, Síria e Líbano, mas com árabes da própria região da Palestina, que chamamos de árabes palestinos. Essas tensões, elas continuam durante as guerras. Existe, inclusive, por parte da população arábica, certa compactuação com os nazistas por terem nos judeus inimigos comuns. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, essa comunidade judaica inicia formas de vingança com atentados que, ao longo dos anos de 45, 46 e 47, tomam parte na região de Jerusalém. A ONU, tentando resolver a situação, incumbe um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, de tentar solucionar a tensão. Em 1948, a solução é uma divisão territorial na região da Palestina entre um estado para os árabes, Palestina, e um estado para os hebreus, o que chamamos de Israel. Portanto, a 1948, criando o Estado de Israel. Como vocês sabem, essas tensões não vão parar por aqui. As rivalidades nacionalistas ascendem. Desde 1955, na Conferência de Bandung, na Indonésia, a formação do nacionalismo no Terceiro Mundo constitui, na região do norte da África e no Oriente Médio, o que chamamos de pan-arabismo, liderado principalmente pelo presidente, ou ditador egípcio, se você preferir, Abdel Nasser. A partir dessa relação, teremos novos conflitos na região, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, que vai se desenvolver ao longo do ano de 1967, onde o Estado de Israel vai se expandir para regiões principalmente do Egito, a região da península do Sinai. Embora depois devolva o Egito, terá um novo conflito em 1973, no que chamamos de Guerra do Yom Kippur, onde os países arábicos tentarão usar esse dia de feriado da comunidade judaica para ataque de surpresa. Como a comunidade judaica de Israel tem intenso apoio por parte da comunidade judaica nos Estados Unidos, a tendência é que a aliança entre esses países faça com que Israel tenha uma superioridade belicista sobre a região. Por isso, a partir da década de 70 e 80, a estratégia arábica de tentar confrontar os israelitas é o que chamamos de intifada, a criação de uma comoção internacional, mostrando o grande aparato técnico do exército israelita contra ações vinculadas ao jogar de pedra e armamentos tradicionais estabelecidos por palestinos. Essa comoção é o que começa a estabelecer desde 1977, no que chamamos de Acordo de Camp David, intermediado pelos norte-americanos, tentativas de tratado de paz,
que embora estabeleçam lógicas bastante circulares de organização e que até os dias de hoje veja avanços israelitas sobre territórios como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, de posse estabelecida por parte dos árabes, estabeleçam uma região cujo litígio convive com práticas de negociação, fruto do final da Segunda Guerra Mundial e da intervenção da ONU sobre um conflito específico na região de descolonização da Ásia, a região criação do Estado de Israel em 1948. Tudo bem, lindos? É isso, espero que tenham aproveitado. Não esqueçam de acessar o YouTube e o Instagram, o material. Espero que tenham tido uma ótima aula. Até a próxima.